Oi, gente! Esse vídeo é sobre os lidos de fevereiro e a TBR de março. Nesse mês eu li 2 livros. O primeiro livro que eu finalizei foi A Essência do Mal. Eu dei nota 2 pra ele, que eu não gostei. O livro conta a história do Jeremiah Salinger, que ele é um documentarista e ele se muda pra Itália com a sua esposa e sua filha. E lá ele sofre um acidente enquanto ele tá gravando um documentário. E ele fica convencido de que ali nas montanhas, né, onde ele sofreu o acidente, tem uma força sobrenatural. E um dia, em um passeio com a filha dele, ele escuta algumas pessoas ali da cidade falando sobre um massacre que aconteceu nessas montanhas em 1985, e desde então ele fica muito curioso para saber o que aconteceu, porque é um assassinato sem solução. E o livro é essa busca dele para resolver esse assassinato. Ele acaba solucionando, né, o assassinato, mas assim, eu não gostei, porque não tem nada de sobrenatural no livro. Eu acho que foi pra encher linguiça, sinceramente. Ele é chato, ele põe em risco a família dele, principalmente o casamento dele, pra ir atrás dessa história. Mas assim, eu reconheço também que se ele não fosse assim, se ele não tivesse tido as atitudes que ele teve no livro, não teria livro. Então, mas eu não gostei. E assim, ele enche o saco das pessoas ao ponto de ele apanhar de uma pessoa da cidade. Então, assim, eu fiquei assim, meu Deus, homem, larga de ser chato. Por isso eu dei nota 2 e não gostei. O segundo livro foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu reli esse livro, na verdade, porque eu li ele no ensino médio, mas eu confesso que essa releitura foi como se fosse a primeira leitura. Eu não lembrava de nada. E conta a história de uma família nordestina e a vida difícil deles pelo sertão. Eu gostei da história, mas eu achei a escrita muito difícil, então assim, por isso que eu dei nota 3, mas eu gostei. Agora, para TBR de março, eu tenho 3 livros. O primeiro foi Nossa Parte de Noite, que é um livro que eu comecei, se eu não me engano, em janeiro, e eu não estava gostando. Quando eu gravei o vídeo de lidos de janeiro, eu acho que eu tava em 20% dele, mais ou menos, e eu não estava gostando, porque eu odiava o personagem principal, o Juan. Eu ainda odeio, ele é muito chato. Mas agora eu tô gostando do livro, eu tô em 50%, e a história tá sendo contada pelo ponto de vista do Gaspar, que é o filho dele. E como eu falei no último vídeo, a história é sobre o Juan e o Gaspar, que são pai e filho, e sobre a viagem deles de Buenos Aires até as cataratas do Iguaçu, no meio da ditadura militar. E ele é médium e participa da Ordem, que é um grupo que ele não quer que o Gaspar entre. Ele no livro, o livro inteiro, ele fala que quer proteger o Gaspar, que não quer que ele fique com a família materna, porque a família materna é que tem o interesse de que ele entre para a Ordem, que eles têm o interesse de saber se o Gaspar é médium ou não. Só que assim, o Juan mesmo não protege ele de nenhuma forma, no sentido de que ele é uma pessoa muito violenta com o filho dele, entende? Então, é uma pessoa muito contraditória. Ele quer proteger o Gaspar da família materna, mas ele mesmo machuca muito o menino, e dá dó. E eu tô gostando muito dessa segunda parte do livro, porque conta o ponto de vista do Gaspar sobre as coisas. Ele já tá um pouco maior, com 12 anos mais ou menos, e fala sobre alguns amigos dele, situações que eles passaram juntos, e agora eu tô em 50% do livro e eu tô gostando muito, então eu decidi que eu não vou abandonar ele. Vou continuar lendo. Agora eu acho que eu realmente termino esse mês, porque eu estou com muita vontade de ler ele. Ele é o livro do cardio, então toda vez que eu faço cardio, eu levo ele pra ler. Eu só leio ele se eu fizer cardio. Então eu acho que esse mês eu termino. O segundo livro que eu quero terminar, eu comecei no dia 28 de fevereiro, né, no último dia, Desenhos Ocultos. Ele conta a história da Mallory Queen, que é uma jovem que acabou de sair da reabilitação e ela começa no emprego sendo babá do Ted, uma criancinha de 5 anos. E ele é uma criança que gosta de desenhar, ela cria uma conexão com ele, ela gosta dele, tudo certo. Até o dia em que o Ted faz um desenho de um homem arrastando uma mulher morta pela floresta. E aí, com o passar dos dias, ele começa a desenhar cada vez mais desenhos
realistas que seriam impossíveis para uma criança de 5 anos desenhar. E ela começa a querer saber o que tem por trás disso, o que está acontecendo. E o livro fala até, assim, na sinopse, né, fala até sobre uma questão sobrenatural. Vamos ver se tem sobrenatural mesmo, porque a Essência do Mal também falava sobre isso e não tinha nada sobre. Eram as vozes da cabeça do cara. Tô em 5% e eu não sei dizer se eu tô gostando ou não. Tipo, tô lendo assim, tá bem ok. Tá bem no comecinho. E eu espero que eu goste, né? E o último livro que eu pretendo ler esse mês é Os Dois Morrem no Final. Ele é de uma sequência do livro O Primeiro a Morrer no Final, que fala sobre uma central da morte que liga para as pessoas quando elas estão a 24 horas de morrer. E o primeiro livro conta a história do Orion e do Valentino, que acaba tendo um romance entre eles e tal, e até o momento que o Valentino morre, porque ele é a primeira pessoa a receber a ligação. E nesse livro, se eu não me engano, fala sobre o Mateu e o Rufus, que são os dois que recebem a ligação, e eles são mencionados no primeiro livro, eles fazem parte do primeiro livro, e a sinopse fala que eles vão se encontrar e, né, decidem viver esse último dia da melhor forma, né, viver muito essas 24 horas até que eles morram. Então, assim, eu tô com expectativa, porque eu gostei bastante do primeiro livro, e vai vir um terceiro, né, e eu também quero ler. E é isso, esses são os lidos de fevereiro e a TBR de março. Beijo!